Amém, queridos. A alegria nossa de estarmos aqui, de acharmos uma congregação abençoada como essa daqui, para que a gente possa estar servindo ao Senhor. Amém? Então temos também aprendido muito aqui com as mensagens dos irmãos, dos pastores. Temos sido muito edificados aqui nesse tempo que estamos aqui com os irmãos também. Agradecemos a todos pela acolhida, pelo apoio, pelo pastoreio dos pastores aqui da igreja, que tem sido tão importante para nós. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja nessa manhã. Eu creio que não é nada novo, mas é algo extremamente importante para nós, como cristãos. E eu quero compartilhar sobre 4 coisas. Eu dei o nome aqui de ingredientes. Até minha esposa, a hora que ela viu o esboço, ela falou: por que você está colocando ingredientes? Isso é bolo? Você vai fazer bolo? Por que você está colocando 4 ingredientes? Falei, não, vou deixar assim. O Espírito Santo me inspirou em colocar 4 ingredientes. 4 ingredientes essenciais para uma vida cristã bem-sucedida. Ou uma vida cristã vitoriosa, como você quiser chamar. Por que ingredientes? Porque, irmãos, eu quero tratar nessa manhã sobre o tema de constância espiritual. E eu vou completar 29 anos de caminhada com Cristo. Me converti em 94, pouquinho antes de ir para o quartel. Me converti em novembro, me incorporei no quartel ali em março. Então já comecei pegando uns desafios ali logo de início, que é um meiozinho bastante complicado para servir a Deus. Só homem, gurizada, 19, 20 anos. Mas a partir dali Deus tem dado graça até aqui, temos caminhado com Deus, temos permanecido de pé, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós temos permanecido de pé desde então. Deus tem nos dado a graça e sustentado até aqui, sem nunca termos desviado, sem nunca termos dado um mau testemunho ou escandalizado o nome de Jesus, mas sendo um canal de bênção, um instrumento para pregar, levar o evangelho, onde Deus tem nos levado, nesse Brasil, como os irmãos sabem, eu sou também militar, e Deus tem nos levado a várias partes do país, e nós, onde temos ido, temos anunciado, pregado ali a palavra de Deus, cumprida ali a grande comissão, como nós costumamos chamar, temos cumprido essa comissão de levar o evangelho, pregar as boas novas de Cristo. Mas também nesse tempo, irmãos, nós temos visto muitas pessoas que não têm sido tão bem sucedidas na caminhada cristã, não têm tido sucesso, por diversos motivos. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus porquês, mas o fato é que muitos, mas muitos, que começam a carreira da fé, não têm conseguido completá-la. E antes de ler o texto base, eu gosto muito da carta aos Filipenses, gosto muito das cartas paulinas em especial. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e ela nos edifica, é útil para o nosso crescimento. Mas eu tenho um amor assim especial pelas cartas de Paulo. Eu aprendo muito com as cartas paulinas, e dentre essas cartas, Romanos, Filipenses e Efésios, eu creio que são das 3 que eu mais gosto. E meditando ali, preparando o esboço para essa mensagem, eu lembrei de algumas expressões que Paulo usa, que está ali em Filipenses. Eu não precisa ler, eu coloquei aqui no esboço só para introduzir essa mensagem, que Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Filipos, embora a igreja era uma igreja estruturada, Paulo elogia muito a igreja ali, pelo o andar deles com Cristo, como eles aceitaram a fé e como eles caminharam na fé até então. Foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu, mas ainda assim Paulo faz alguns alertas para a igreja, quando ele escreve. E dentre esses alertas, pelo menos 4 aqui, eu acho interessante, 4 coisas que ele fala aqui.
Ele diz assim, no versículo 1: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, toda a igreja. Aí ele inclui ainda, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aí no versículo 6 ele diz também: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Versículo 27, ainda do capítulo 1, ele diz: vivei acima de tudo, irmãos, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, ou esteja ausente, ouça a respeito de vós, que vocês estejam firmes num só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, ou seja, de tudo que ele já tinha instruído a igreja, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vocês, que eu vos escreva estas mesmas coisas. Por que eu fiz questão de ler isso aqui na introdução dessa mensagem, irmãos? Porque Paulo, ele repete várias vezes ensinos para a igreja, que embora os irmãos já conheciam, muitas coisas iam caindo no esquecimento. Porque, irmãos, eu estou há 30 anos andando com Cristo, creio que tem irmãos aqui que estão há mais de 30 anos, tem outros que estão há 10, 12, 20, 2 anos, 1 ano, alguns meses. O fato, irmãos, é que a carreira cristã é uma proposta para até que o Senhor volte, ou até que o Senhor nos chame dessa terra para habitarmos na eternidade. Não é algo de momento, mas é uma proposta para toda a eternidade. Não é para toda a vida, é para toda a eternidade. Vocês entendem isso? E quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo fala: irmãos, eu estou escrevendo para vocês as mesmas coisas, eu não estou inventando nada. Eu não vou inventar nada, vou escrever para vocês as mesmas coisas. Por quê? Porque isso é importante para a segurança de vocês. Então, querido, eu não quero trazer nessa manhã aqui o que eu vou falar aqui, esses 4 ingredientes. Eu coloquei ingredientes por quê? Porque não existe uma fórmula do bolo, né? Foi o que o Espírito Santo trouxe na minha cabeça. Não existe uma fórmula pronta de como eu ser cristão. Não existe uma fórmula pronta. Mas assim como uma receita de um bolo, que para dar certo, ele precisa de alguns ingredientes, e precisa da maneira certa para fazer, a carreira cristã, irmãos, também ela tem alguns ingredientes, alguns elementos, que nós não podemos descuidar. Nós não podemos esperar que tenhamos um bolo, um resultado bem feito, de sucesso, se nós negligenciarmos, né? As cozinheiras aí sabem disso. Fez o bolo, esqueceu de pôr o açúcar, esqueceu de pôr o fermento, esqueceu do ovo, né? De vez em quando, às vezes eu me aventuro na cozinha, né? Aí estou lá fazendo o bolo, aí no meio do caminho, cadê o leite? Não tem leite. Poxa, esqueci que não tem o ovo suficiente. No meio do caminho, aí já não dá para você, né? Vou aqui dar um jeitinho, né? Vou aqui improvisar. Embora a cozinha não é matemática, né? Existem algumas receitas que podem ser adaptadas, mas existem alguns ingredientes, irmãos, que o resultado não vai ser alcançado se aqueles ingredientes não estiverem presentes na receita do bolo. Então, por isso esse tema, 4 ingredientes, 4 coisas
que na nossa vida cristã não é novo. Mas se nós tirarmos isso da nossa vida cristã, nós vamos ter problema. E eu quero falar sobre essas 4 coisas com a igreja nessa manhã. Não me importando com essa questão de trazer novidades. Por quê, irmãos? Quando eu estava preparando esse esboço, eu estava até pensando sobre isso. Que na maioria das seitas e heresias que aparecem, desde os dias passados da igreja primitiva, elas são frutos exatamente de novidades. De pessoas que querem trazer revelações mirabolantes. Coisas que, como diz Paulo aos Colossenses, indo além daquilo que Cristo revelou. E a partir dessas novidades surgem as heresias, surgem as seitas. E, como diz Paulo, muitos, professando a Cristo, negam com seus feitos. Falando que são cristãos, mas começam a entrar em caminhos, pregar coisas, ensinar coisas e viver estilo de vida totalmente diferente da receita original de Cristo para a igreja. E eu quero falar sobre essas 4 coisas. E para isso, eu quero que você abra a tua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Quero ler com os irmãos do versículo 35 ao 39. Acho que eu não coloquei qual a tradução aí, irmãos. Coloca a tradução, a revista atualizada, irmão, por favor. Acho que esse texto eu esqueci. Não é essa tradução. Não, essa aí é King James. Revista atualizada ou a revista corrigida. Almeida corrigida. Você passou por 2 traduções, mas não foi nela ainda. Corrigida. Isso. Vamos lá. Ainda está um pouquinho diferente, mas vai dar para entendermos. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão aqui, que a dele ali está um pouquinho diferente. Eu acho que é a Fiel. Tá? Porque eu vou lendo, eu pego tantas traduções que às vezes eu me embolo qual tradução que eu estou usando. Mas vamos lá, o significado não vai mudar muita coisa. Diz assim o texto, Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande e avultado galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, a igreja, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, daqueles que dá fé para a conservação da nossa alma. Até aí. Amém? Queridos, nesse texto que lemos, o escritor aos Hebreus, ele cita aí 4 coisas, 4 ingredientes. E ele começa falando para não abandonarmos o caminho. Não abandonarmos, portanto, a nossa confiança. Repita comigo, primeiro ingrediente, confiança. Hebreus 10, 35. É a área, irmãos, tá? Revista atualizada, a tradução. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança,
Primeiro ingrediente: aprenda a confiar em Deus e nas suas promessas. Um cristão que não aprende a confiar em Deus e na palavra de Deus, ele vai ter dificuldade em caminhar, em ter sucesso na sua carreira cristã. O que é confiar em Deus e na sua palavra, irmãos? Primeiro vamos entender rapidinho aqui o que é confiar, na essência da palavra. Eu até escrevi aqui para eu não tropeçar na definição, mas diz assim: confiar significa entregar-se aos cuidados ou sob a guarda de alguém, andar junto com alguém ou com algo. Também tem o sentido de fiar ou tecer, confiar, tecer junto, construir junto, né? É uma alusão àqueles tear, né? Onde é se colocando os fios e construindo uma obra, uma peça de tecido. Então confiar, fiar junto, ou tecer junto com alguém. Todos esses significados remetem a uma mesma ideia: relação participativa. Ou seja, Deus não fará na sua vida nada por conta própria sem que você coloque Ele como partícipe daquilo na sua vida. O que isso quer dizer, pastor? Deus nos criou espíritos livres, com habilidades para decidir o que nós queremos fazer ou o que nós queremos deixar de fazer. Confiança fala em eu decidir, na minha decisão, de querer me submeter ou não à proposta de Deus para a minha vida. Tem um texto, se não me engano, Amós 3:3, que diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Confiança fala em cumplicidade. Confiar fala em cumplicidade. Quantos são casados aqui? Você casaria com alguém que você não confiasse? E por que nós achamos, irmãos, que nós podemos andar com Deus sem nós aprendermos a desenvolver um relacionamento com Deus? Obviamente, todos nós, quando conhecemos aí o nosso varão, ou a nossa vareta, né, ou varoa, quando nós conhecemos, né, o nosso cônjuge, ou candidato a cônjuge, nós não confiamos nele plenamente. Mas a confiança é algo desenvolvido com o tempo. E meus queridos, com Deus não é diferente. Muita gente se atropelando na vida cristã por causa da pressa, quer ver resultados rápidos demais. Vem para Jesus como se Jesus fosse um fast food, né? Fosse um caixa eletrônico que você chega ali, digita a senha e tal, o dinheiro está na mão. Você chega ali, né, o drive-in, né? Chega lá, põe a cabeça para fora do carro ali, pô, eu quero, né, um hambúrguer com frita, uma Coca-Cola, pá, e tá. E se não sair, você bate na mesa e reclama: não, porque eu tenho os meus direitos, porque eu vou aqui, né, invocar aqui o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Querido, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Não é assim que a banda toca. Tem um ditado no mundo aí que diz que o apressado come cru, né? Então, quando nós começamos a ter muita pressa no nosso relacionamento com Deus, nós vamos começar a ter problema, querido. Porque o relacionamento com Deus é algo que se desenvolve com o tempo. Confiança precisa ser desenvolvida com o tempo. E é assim com Deus. Aí, a pessoa que está do seu lado aí não dormir, pergunta para ela: quanto tempo você tem gastado com Deus? Como nós vamos aprender a confiar em alguém que nós não gastamos tempo com essa pessoa?
Como nós vamos confiar em Deus se nós não tecemos, se nós não passamos tempo, não estamos construindo algo participativo junto com Deus? A graça de Deus não desumaniza o homem. Deus não nos impõe a sua vontade. Deus, Ele nos propõe a sua vontade. Há uma proposta de salvação para todos. Mas aceitar, recebê-la ou não, depende da decisão individual de cada um. Escolher confiar em Deus ou não, é uma decisão minha e sua. Amém? Os irmãos entendem isso? Não, pastor, o que o senhor está falando aí é balela. Vamos lá. Jeremias. Mas antes de Jeremias, Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que aprendem a confiar ao Senhor terão uma vida cristã constante, bem-sucedida. Mas para isso precisamos gastar tempo. Salmos 20, versículos 7 e 8, diz assim: uns confiam em carros, era o que tinha naquela época. Uns confiam em carros, carruagens, outros confiam nos cavalos, instrumento de guerra. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Os que confiam nessas coisas se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Em que você tem colocado a sua confiança, irmãos? No seu emprego bem-sucedido? No seu diploma de mestrado, pós-doc, infra-ultra-doc? Na sua arma de fogo? Tem caboclo que coloca o 38 na cintura, o caboclo vira homem ao quadrado, fica bravo, xinga os outros no trânsito, né? Dá buzinaço em qualquer lugar, para qualquer um, até para a velhinha que está atravessando a faixa de pedestre, caboclo buzina, caboclo vira macho ao quadrado. Onde está a sua confiança? No governo? No presidente? No governador? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Alguns confiam em todas estas coisas, mas nós faremos menção no nome do Senhor, porque aqueles que confiam nessas coisas cairão, irmãos, mas os que confiam no Senhor se levantam e permanecem de pé. Em nome de Jesus, confia no Senhor e você vai permanecer de pé. Venha o que vier, haja o que houver, Deus vai te manter de pé. Aleluia. Um último texto sobre este ingrediente, confiança. Jeremias capítulo 17, versículos 5 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto ou uma tamargueira solitária no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porém, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que estende a sua raiz e não receia quando vier o calor ou a tribulação,
mas a sua folha permanece verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar os seus frutos. Queridos que confiam no Senhor, eu vejo nesse texto aqui, tem muitos ensinos nesse texto, mas para a gente ganhar tempo, eu vejo nesse texto aqui, querido, que um dos resultados de confiarmos em Deus é que aquele que confia no Senhor nunca ficará só. O texto diz que aquele que bota a sua confiança nos homens, em coisas, será como a tamargueira no deserto, como um arbusto no deserto, será solitário. Ele não tem quem o socorra. Mas os que confiam no Senhor são como a árvore plantada na beira de ribeiro. Você já viu a diferença entre um arbusto lá no deserto e uma árvore plantada na beira de água? Você já viu ali na beira das águas como é que fica de árvore, irmãos? Um dos ensinos deste texto é que aqueles que confiam no Senhor, ei, recebe isso aí. Você está passando por luta, você acha que você está sozinho? Deus está preparando um exército de pessoas que está ao seu redor para te socorrer no momento de angústia. Deus não deixa aqueles que confiam nele sozinhos. Creia nisso, irmão. Aqueles que confiam no Senhor não ficarão só. O profeta diz que nenhuma jornada com Deus segue solitária. Porque o Senhor, ainda que você fizer a sua cama no meio do deserto, debaixo do oceano, onde estiver, ainda que seja nas alturas, Deus estará ali com você. Para onde fugirei de Deus, diz o salmista, Salmo 139. Para onde fugirei do teu espírito? Onde você estiver, Deus é contigo. Independente da luta que você estiver passando, Deus é contigo. Quantos podem dizer amém? Aplauda ao Senhor, dê um forte aplauso a Ele, glorifica a Deus. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Segundo ingrediente, para não tomarmos muito tempo. Segundo ingrediente, versículo 36 do texto em que lemos. Com efeito, irmãos, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Segundo ingrediente, irmãos, que não tem como nós vivemos uma vida cristã vitoriosa ou bem-sucedido. O cristão, ele precisa aprender a perseverar. O que é perseverança, pastor? O pastor esses dias pregou isso aqui. O que é perseverança? Vamos lá para a definição. Perseverança é a virtude de manter-se firme e constante diante das dificuldades. Perseverança também é sinônimo de persistência, que é a capacidade de não desistir, de se manter firme na direção do seu objetivo, sem abater-se pelas dificuldades ou fracasso. Algumas traduções trazem paciência, ao invés de perseverança. É necessário que tenhais paciência, ou perseverança. Paciência, o que é paciência? Paciente é aquele que aprende a suportar desconforto, dor, fadiga, sem se queixar, com uma expectativa de melhora. Seja paciente, seja perseverante. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando mais, parece que isso nunca vai acabar. O que a Bíblia diz? Vamos lá. Eu quero fazer duas considerações aqui, irmãos, sobre esse texto que nós lemos. Sobre essa questão de perseverança e paciência. Primeira consideração. Nenhum relacionamento se constrói da noite para o dia. É necessário investirmos tempo para termos um relacionamento sólido com Deus. Não é diferente isso que você está passando
com aquilo que todos estão passando em toda a face da terra. A palavra de Deus diz, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, projeta aí para nós. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Também nos alegramos, irmãos, nos sofrimentos ou nas tribulações, pois sabemos que a tribulação ou o sofrimento produz o quê? Paciência ou perseverança. E a perseverança produz experiência. Você quer ter experiência com Deus? Prepare-se para passar por momentos difíceis. Todas essas histórias que nós lemos na Bíblia, dos heróis da fé, que vem logo depois desse texto que nós estamos lendo, quando acaba o capítulo 10, depois do versículo 39, o escritor entra no texto onde ele fala da fé, os heróis da fé, capítulo 11. Vai ver se a turma lá está na Bíblia, porque ficaram tomando suco de morango gelado no deserto, por 40 anos. Porque ficaram numa videoconferência com o faraó do Egito, discutindo ali diplomaticamente, se ele sairia do deserto ou não, se ele autorizaria o povo a sair do deserto ou não. Se Daniel pacificamente foi falar lá com Nabucodonosor, né? E se Nabucodonosor deixou ele numa sala de espera com ar-condicionado, até que ele decidisse o que ia fazer com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Espera lá na minha antessala de recepção. Vou mandar levar um suquinho gelado para vocês, enquanto vocês aguardam. Eu decidi aqui o que eu vou fazer com vocês. É assim, irmãos? Todos os heróis da fé estão no capítulo 11 de Hebreus, porque passaram por grandes adversidades e tiveram perseverança. E por causa da perseverança, tiveram experiências. E essas experiências hoje produzem em nós que a vemos, que a conhecemos, uma expectativa, uma esperança de vitória. Querido, eu vou te falar algo aqui. Nós estamos vivendo o tempo que os cristãos estão vivendo muito de experiências dos outros. Ninguém quer passar tribulação. Ninguém quer perseverar, ninguém quer passar dificuldades. Está sendo pregado um evangelho light, leve. Venha como você está e permaneça assim, deixa o seu dízimo aqui, está tudo certo. Mas não é esse o evangelho, não é essa a receita bíblica, irmãos. A Bíblia diz, é necessário que vocês tenham perseverança. Você só persevera naquilo que é difícil. Vai estudar lá para o Enem, vai estudar para um doutorado, vai estudar para um concurso público, vai construir uma empresa. Quantas vezes vai cair, quantas vezes vai tropeçar, quantas vezes vai quebrar? Meu filho esses dias me deu um susto, ele me ligou, meu filho ele mexe com investimento, ele me ligou e me passou uma informação que eu falei, meu Deus do céu, Jesus, eu estou com 47 anos, eu nunca tive uma dívida desse tamanho, meu filho. Ele me passou, eu falei, meu Deus do céu, tribulação, um menino de 19 anos com uma dívida, que eu falei, meu Deus, como é que esse menino vai pagar esse negócio? Aí Deus começou a levantar as pessoas, porque aqueles que confiam no Senhor nunca ficarão só. Aí Deus começou, teve um dia que ele ligou para mim chorando, falou, pai, a minha cabeça está a mil, a minha estrutura está difícil aguentar isso aqui, está complicado. Está complicado. Nós oramos, falei, filho, o milagre vai vir quando não há mais possibilidade, filho. Não fica tentando entender de onde Deus vai dar resposta, não. Primeira coisa que você precisa fazer é estar na presença de Deus. Uma vez que você está na presença de Deus, o resto Deus vai fazer. Porque essa é uma promessa de Deus, confia no Senhor, e os que confiam no Senhor não ficarão confundidos, não serão abalados. Pegamos ali no telefone, reunimos nós quatro, eu, a minha esposa, o meu outro filho que está aqui, e ele, lá pelo telefone, videochamada, falou, não, nós vamos orar e Deus vai dar uma resposta.
Não se abate não, Deus vai dar a resposta. Eu também não sei, eu não vou falar para você que tem como eu fazer mais alguma coisa, porque o que eu podia fazer por você eu já fiz. Isso aí está fora do meu alcance. Mas quando há um impossível para o homem, aí é hora de você perseverar crendo. E Deus vai abrir as portas. Irmãos, nós oramos. Isso era à noite, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Nós oramos. No dia seguinte, meu filho me ligou. Pai, ligou chorando. Falou, pai, ontem nós desligamos. Aleluia. Ligou um colega aqui. E ele me fez uma proposta de um serviço para ganhar 12 mil reais. E pai, se esse serviço sair, vai ser a solução dos nossos problemas. E nós vamos conseguir acertar tudo isso que nós estamos precisando. Querido, nós oramos de noite. Na manhã do dia seguinte, Deus deu a resposta. O choro pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Persevera. Poxa, eu não estou vendo solução, eu não estou vendo resposta. Persevera, quem mandou parar? Deus não te mandou parar. É necessário que você passe por tribulação e que você persevere para que você tenha experiências com Deus. E essas experiências vão gerar esperança, uma expectativa de algo bom que Deus vai fazer. No futuro que você está passando hoje, meu querido, vai ser alavanca para outros. Crê no Deus que você serve. Para de viver de experiência dos outros. É lógico que nós não somos masoquistas, nós não queremos viver em sofrimento. Mas a verdade, queridos, é que quando Deus te coloca numa tribulação, a Bíblia diz que Deus não nos colocará numa situação, Deus não nos permitirá ser tentado além daquilo que podemos suportar. Se Deus está trazendo uma tribulação, Ele é fiel para trazer o escape. Persevera, confie, seja paciente, não murmura não, não chora não, não reclama não. Dá glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão, nos dias da sua tribulação, ele se fortalecia, dando glórias a Deus. Quer ter vitória? Glorifica. Glorifica, canta hino de louvor. Fala, Deus, eu não estou sabendo. O pau está cantando aqui no meu lombo. Eu não sei o que eu vou fazer. Ore e confia. Ore e persevere. É necessário que tenhamos perseverança, para que depois alcancemos a promessa. Está aí no texto. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Vamos andar. Duas considerações importantes. Eu falei da primeira. É necessário tempo, espere, persevere. Segunda, entenda, querido, que dentro dessa questão de perseverança, paciência e tribulação, a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua. Talvez você está orando, você está se afligindo porque você quer algo que não é a vontade de Deus para você. Ou não é o tempo de Deus para isso. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a sua vontade, a minha vontade, as nossas inclinações são para aquilo que é mal. A nossa vontade precisa estar alinhada à vontade de Deus, querido. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. A Bíblia fala aqui de iniquidade. O que é isso, pastor? Que palavrão é esse? O que é iniquidade? Iniquidade é quando eu opto
por fazer algo que eu sei que é errado. A Bíblia fala de perseverança, porque virão tempos que a iniquidade se multiplicará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. O que tem a ver esse negócio de perseverança com iniquidade? É exatamente a questão de você se submeter à vontade de Deus. Você sabe o que é certo, você sabe qual é a vontade de Deus, mas quando nós escolhemos fazer algo contrário à vontade de Deus, querido, nós vamos sofrer uma consequência. E essa decisão na contramão do que Deus diz, chama-se iniquidade. É quando nós temos conhecimento de algo e decidimos o contrário daquilo que Deus decidiu. Não, Deus disse que é para perdoar, mas eu não vou perdoar nada não. Eu quero que ele se exploda. Quero que ele se dane. Né? Vá para o inferno. A palavra danado significa inferno, né? Condenado ao inferno. Eu quero que ele se dane, vai para o inferno. Mas a Bíblia está mandando você perdoar. Aí você escolhe. Você se coloca na posição de iníquo. Lembra da parábola do juiz iníquo? O juiz que sabia que tinha que fazer justiça à mulher, mas não fez. Querido, a vontade de Deus, ela precisa prevalecer sobre a nossa. Por quê, pastor? Capítulo 6, versículo 33 de Mateus, diz: buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, o que você precisa para comer, o que você precisa para vestir, o tempo, as portas abertas, as armadilhas quebradas, as artimanhas do diabo contra a sua vida, tudo isso será desfeito. Porque aqueles que colocam a vontade de Deus acima da sua vontade, quantos querem fazer isso aqui? Quantos querem colocar a vontade de Deus acima da sua vontade? Saiba que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Ainda que você não entenda, submeta-se à vontade de Deus, porque há um galardão para aqueles que são fiéis. Amém, queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor. Seja perseverante, seja paciente, porque Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para aqueles que são fiéis, para aqueles que perseveram até o fim. Amém? Terceiro ingrediente. É lógico, irmãos, eu estou falando esses 4 aqui, existe muito mais coisas. Eu não vou esgotar o assunto, mas nesse texto aqui eu quero falar sobre essas 4 coisas. Terceira coisa. Terceiro ingrediente, Hebreus capítulo 10, versículo 37 ao 38, parte A apenas do versículo, diz: porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Querido, querer ter uma vida cristã bem sucedida, andando com base naquilo que você está vendo, o seu fracasso está garantido. Porque a palavra está dizendo, porque o meu justo viverá pela... O meu justo viverá pela fé, irmãos. Você não vai ver. Você não vai ver. É necessário crer. Ah, pastor, o que é fé? É cartilha. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Mas na hora que eu tenho que praticar isso, aí, como diziam lá no sul de Minas, a porca torce o rabo. Aí a porca torce o rabo. Porque quando eu tenho que viver realmente na fé, a hora que a adversidade chega, querido, nós praticarmos a fé não é algo tão simples. Não é algo tão simples. Eu ter certeza daquilo que eu não estou vendo, convicção daquilo que se espera, né? A certeza daquilo que se espera é a convicção
daquilo que eu não vejo. Isso não é uma coisa tão simples. Mas aí, pastor, qual que é a receita desse ingrediente funcionar na minha vida? Querido, eu quero te falar algumas coisas sobre fé, que muitos de nós, por não entendermos isso aqui, não conseguimos andar pela fé como devemos andar. Entenda uma coisa: o justo viverá pela fé. Não baseie a sua vida no que você vê. 4 verdades importantes sobre a fé bíblica. Porque eu posso crer no ídolo. Fé por fé, irmãos. Tem muita gente que está sinceramente crendo, tendo fé na coisa errada. Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que crê, irmãos, eu não vou falar isso, que isso aqui é até perigoso. Mas tem gente que está crendo que ele é o que não é. Acabou que tem toda uma estrutura, barbudo. Não vou falar. Não vou falar. O camarada está crendo numa coisa que todo mundo está vendo que não é, mas ele crê naquilo. Então eu posso estar sinceramente crendo em algo que não é verdade. E como eu saber se aquilo que eu estou crendo, se a minha fé está sendo direcionada da maneira certa ou não? Tem gente crendo em ídolos. Tem gente crendo, homem crendo que é mulher, mulher crendo que é homem. Está uma bagunça, uma coisa horrorosa. Gente crendo que é árvore. Esse dia eu estava vendo um vídeo, um que cismou que é cachorro. O cara cismou que ele é cachorro. Aí arrumou uma roupa, entrou dentro da roupa e fica andando igual um cachorro. Come como cachorro, né? Faz as necessidades como cachorro. Cismou que ele é cachorro. Irmãos, e esse é o caminho que o mundo está indo. Homem acreditando que é mulher, mulher acreditando que é homem, homem acreditando que é animal, gente acreditando em umas coisas loucas. Por que isso? Fé mal direcionada. Vamos lá. Verdades importantes sobre a fé bíblica, a fé cristã. Primeira verdade: fé é uma questão de vida ou morte espiritual. Primeira questão sobre a fé. Não existe vida cristã sem fé, irmãos. Olha o que o texto diz. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, pastor, mas dá para dar um jeitinho assim, porque a gente crê só um pouquinho. Será que não dá? Assim, não, mas pede a ela que o filho atende. Será que não dá para ter um pouquinho de... Não, não dá. Não dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é uma questão de vida e morte. Eu te provo na Bíblia isso. Se sem fé é impossível agradar a Deus, como é que eu vou ter vida eterna sem fé? Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que Ele falou, a Canaã celestial. Portanto, tenhamos muito cuidado, para que Deus não julgue que alguns de nós tenhamos falhado, deixando assim de receber a promessa, a nova Canaã celestial. Pois, assim como aquelas pessoas de Israel ouviram a palavra, também nós ouvimos a boa notícia. Nós ouvimos o evangelho. Aquele povo ouviu a promessa de Deus, que Deus ia colocar eles na Canaã. E nós ouvimos a promessa de Cristo, né? Credes em Deus, tem de bom ânimo, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver eu venha e vos busque, e vocês estejam comigo para sempre. É promessa. Agora olha como o texto termina dizendo, irmãos. Pois assim como aquelas pessoas ouviram a promessa,
também nós ouvimos a notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não receberam a palavra com fé. Querido, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas se eu ouvir e não crer, de nada adianta. Porque a fé, ela passa por uma decisão da alma. A fé, ela passa por uma decisão da nossa alma. Deus não robotiza o homem. Deus não te desumaniza, Deus não te torna um ser celestial quando você aceita Jesus e você perde as suas vontades, não. Se Israel falhou e perderam a promessa de entrar em Canaã, o texto continua dizendo: o que será de nós, se ouvindo a promessa, rejeitarmos tão grande salvação? Se Israel foi reprovado, Israel tinha promessa, sim ou não? Sim ou não? Sim. A promessa era para todo Israel. Mas a Bíblia diz que porque eles não creram, somente aquela geração de 20 anos para baixo entrou na Canaã. Todos aqueles que duvidaram pereceram, morreram no deserto. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus não te chamou para morrer no deserto. Querido, a promessa de Deus não é para este mundo. A promessa de Deus não é para essa terra. A promessa de Deus é para Canaã celestial. Pô, pastor, está difícil, pô, tem muito problema, está complicado, tem que abrir mão de muita coisa. Sim! Mas aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração de homem algum, é aquilo que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Deus tem promessa para você, meu querido. Primeira coisa, a fé é questão de vida ou morte espiritual. Não tem negócio. Não tem negócio com Deus. Eu não posso andar com Deus duvidando daquilo que Deus fala. Eu não posso andar com Deus duvidando da Bíblia. Tem crente aí que acredita só em parte da Bíblia, outras partes não. Aquilo que Jesus falou que era verdade, tem crente falando que não é bem assim. Jesus falou que Deus criou a humanidade de Adão e Eva. Aí tem gente que fala: não, isso é num sentido figurado. Isso é num sentido figurado. Porque a biogênesis, porque eu sou doutor, mega ultra power do pós-doc, e eu sei que segundo, né, o código do DNA, não sei o que, blá, 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 o homem não pode ter vindo de uma mesma pessoa. Gente colocando em xeque a palavra de Deus, por causa de estudo, de ciência e sabedoria humana. Sabe quem também fez isso, irmãos? Adão e Eva. Deus falou: olha, não toca, porque o dia que você tocar, você vai morrer. Está lá. Árvore, fruto do conhecimento do bem e do mal. Está vendo? Pode aproveitar de tudo aqui, viu, gente? Pode aproveitar. Mas aquele ali, não toca não. Aí Satanás chegou, fez a proposta. Não é bem assim não, rapaz. Pega lá, olha para você ver como é bonito, formoso, elegante e gostoso aquele fruto. Pega lá, dá uma experimentadinha, dá uma mordidinha só. Aí deram ouvido à voz de Satanás e colocaram em xeque a voz de Deus. Tem muitos de nós fazendo isso hoje, irmãos. Tem muitos de nós que, na hora que eu chegar no céu, se Eva estiver lá e Adão, eu vou entrar nesse de rabo de arraia e pescotapa, porque eles fizeram nós sofrer demais, rapaz. Olha a situação que eles nos colocaram. Se eles não tivessem comido fruto, seria tudo muito mais fácil. Mas muitos de nós estamos tomando decisões semelhantes à decisão de Adão e Eva. Quando Deus nos dá uma ordem clara, e nós duvidamos, nós não aplicamos fé na palavra de Deus, e duvidamos e escolhemos crer naquilo que Deus não diz. Primeira questão sobre fé. Fé é uma questão de vida ou morte, amém? Segunda verdade sobre fé.
Fé é o terceiro ingrediente, já estamos acabando, vamos lá. Segunda verdade, a fé cristã não é uma crença fanática e irracional, mas uma fé racional. Não, pastor, aí não. Fé racional, aí o senhor bagunçou com o negócio. Porque fé e razão não combinam. Fé e razão em quê que não combina com a Bíblia? Porque o apóstolo Pedro diz, vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé. Mas peraí, então a fé tem razão? A razão da vossa esperança, ou da vossa fé, da vossa crença. Então a fé tem uma razão? Sim, irmãos. A nossa fé não pode ser uma fé fanática. Romanos capítulo 10, versículo 16 ao 17, diz assim: porque nem todos aceitaram a notícia do Evangelho, conforme diz Isaías, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, peraí, o apóstolo Paulo está falando aqui que a fé, ela não só é racional, como ela vem por meio de algumas razões. Como é que eu vou crer naquilo que eu não conheço? Capítulo 10 de Romanos diz, capítulo 9, 10, diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como eu vou crer naquilo que eu não sei, que eu nunca ouvi? Então eu preciso crer baseado em algo. E a nossa fé, querido, a minha e a sua fé, ela precisa ser baseada na palavra de Deus. Se a minha fé não tem uma razão, eu vou ter grande problema naquilo que eu estou crendo. Aquilo que você acredita, está baseado em quê? Qual a razão dessa fé? Qual a razão dessa crença que você tem? Nós precisamos ter fundamentos. Então a segunda verdade sobre a fé não é algo fanático e irracional. Ah não, fulano falou, eu acredito. Pastor falou, eu acredito. Nem vai na Bíblia checar se aquilo realmente é daquele jeito. Irmãos, eu sempre fui crente bereano. Sempre. Nunca engoli qualquer coisa. A pessoa me falava, eu chegava em casa, pegava a Bíblia, deixa eu ver isso aqui, se isso realmente é isso. E muitas vezes eu descobri que aquilo que eu ouvi no culto não tinha nada a ver com o que a Bíblia falava. Pessoa que interpretou uma coisa totalmente fora de contexto. Nós precisamos ter fé baseada em algo concreto, que é a palavra de Deus. Porque Jesus disse que eu sou a verdade. A minha palavra é a verdade. João 17, 17. Vocês estão limpos pela minha palavra, e a minha palavra é a verdade. Qual que é a razão da minha fé? A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Se está fora da palavra de Deus, irmãos, né, como costumam dizer lá os tradicionais, né, solamente as escrituras. Se não está escrito, não creia. Vamos lá. A fé cristã não é algo fanático e irracional, mas algo racional, baseado na palavra de Deus. Nossa fé deve ser baseada nas promessas, nas ordenanças e princípios das Escrituras. E, por fim, evidenciada nos resultados dela na nossa vida. Tem muita gente se baseando a sua fé em experiências. Experiências espirituais. Ah, porque eu fiz uma promessa para fulano de tal, eu fiz uma promessa para ciclano de tal, aí eu fui atendido, aí eu creio cegamente no fulano de tal, no santo daqui, no santo de lá, na santa daqui, na santa de lá, no Exu não sei das quantas, não sei. Querido, cuidado que se a sua fé, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 12, que quando um vidente ou um profeta vos mostrar um sinal,
e esse sinal acontecer. E este sinal, o profeta vem te falar: olha, vem, vamos seguir outros deuses, vamos nos inclinar e dobrar diante de outros deuses. O que é que a Bíblia diz? Não sigais a este profeta. Querido, tem gente baseando a sua fé em experiências que estão totalmente desalinhadas com as Escrituras. Ah, porque eu fiz uma promessa de ir até não sei na onde para o meu filho ser curado, o meu filho foi curado. Então agora eu sou devoto do santo fulano, do santo Beltrano. Querida, a Bíblia já diz, ainda que o sinal aconteça, se esse sinal te faz se dobrar, se inclinar diante de outros deuses, de uma imagem de escultura, fuja. A Bíblia vai além, a Bíblia manda apedrejar o profeta. Se esse profeta está te levando a afastar do Senhor, afastar o seu coração do Senhor teu Deus, que esse profeta seja apedrejado. Não creia nesse profeta. E tem gente acreditando em coisas, irmãos, totalmente desalinhado com as Escrituras. Totalmente fora. A sua experiência não tem autoridade maior do que é certo ou errado, do que as Escrituras, do que a palavra de Deus. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade sobre a fé. Deus coloca uma porção de fé em cada coração, mas não cabe a Ele, presta atenção nisso aqui, irmãos, não cabe a Deus desenvolver a nossa fé. É papel de cada um de nós cultivá-la ou não. Jesus deixou isso bem claro na parábola do semeador. Depois leia lá o capítulo 13 de Mateus. A palavra foi semeada. A fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra foi semeada. E a palavra caiu em vários corações, em vários terrenos. Cada terreno produziu de acordo com aquilo que tinha. A palavra da fé vai ser semeada. Deus dá uma porção a cada pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, segundo a medida da fé, que quem repartiu? Deus repartiu a cada um de vós. Mas aquilo que é repartido foi dado, é seu. Deus te deu a fé. Agora, o que você vai fazer com a sua fé é problema seu. Se você quer usar a sua fé para andar atrás de Exu, para andar atrás de santo não sei das quantas, para andar atrás de capiroto, para fazer oferenda para Satanás, igual tem alguns fazendo aí, é problema seu. Se você quer usar a sua fé para crer no naturalismo, no humanismo, é problema seu. Deus não vai se responsabilizar pelo que você fez com a sua fé, porque Paulo diz que Deus distribui a fé a cada um. E Jesus disse que a fé caiu, a palavra foi semeada e cada um produziu de acordo com o seu terreno. Vira para a pessoa que está do seu lado aí mais uma vez. Diga para ela: cuidado com o que você faz com a sua fé. E a última aqui. Quarta verdade sobre a fé cristã. A fé é a única ferramenta por meio da qual podemos vencer o mundo. Ah, pastor, eu não consigo andar com Deus. Eu não consigo ser fiel. Eu não posso ver um rabo de saia. Eu não posso ver uma loira gelada. Eu não posso ver aquela dose de uísque. Eu não posso ver um cigarro. Eu não posso ver aquele cheiro da erva marvada. Querido, está te faltando fé. A diferença, querido, é como você aplica a fé que você tem. Nós não vamos conseguir vencer o mundo se não for por meio da fé. E é a Bíblia que diz isso. João, primeira carta de João. Vamos lá, abra comigo aí. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê, por meio da fé, que Jesus é o Filho de Deus? Quer vencer o mundo, irmãos? Alimente a sua fé. Quer vencer o mundo? Cultive a sua fé. Como? Leia a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Ore sobre a palavra de Deus. Lá em Boa Vista a gente cantava muito aquele hino que falava: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu esqueci o resto da letra. Mas nós cantávamos muito essa música, por quê? Porque, querido, uma vez que nós professamos a palavra, Deus tem compromisso com a sua palavra. Foi Jesus quem disse: o corpo para nada serve. O corpo está morto, mas é o Espírito que vivifica o corpo. E a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. Quer fortalecer a sua fé? Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Está andando de carro? Coloca lá a Bíblia em áudio, vai ouvindo. Levantou pela manhã, coloca a Bíblia em áudio, vai ouvindo. Poxa, eu não tenho tempo de sentar para ler. Coloca a Bíblia, vai ouvindo. Porque a fé, ela vem por meio da palavra. E sem a fé, nenhum cristão vai ter uma vida bem-sucedida. Sem fé, é impossível agradarmos a Deus. E para a gente terminar, querido, 4 ingredientes. Hebreus capítulo 10, versículo 38 ao 39, parte B, 38 e 39, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para o quê? Para a conservação da alma. O que quer dizer isso, pastor? 4 ingredientes, eu finalizo aqui. 4 ingredientes. Conservação da alma. Quando você quer conservar a sua casa, quando você quer conservar o seu carro, quer conservar o seu óculos, quer conservar o seu casamento, o que você faz? Análise minuciosa, autocrítica, autoexame. Qual que é o 4º elemento? Autoconhecimento. A Bíblia diz, queridos, que cada um examine-se a si mesmo e depois participe do corpo e sangue de Cristo. Toda vez você ouve isso aqui na Santa Ceia, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois participe do corpo e sangue de Cristo, para que você não participe para a sua própria condenação, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Isso fala de autocrítica, de autoconhecimento. Querido, nós somos afiados em observar o erro na vida dos outros, sim ou não? Pensa numa turma boa para observar o erro dos outros, né? Porque é mais fácil a gente ver o erro que o irmão está cometendo do que nós mesmos. Mas o que o texto está dizendo aqui, irmãos, é que nós não somos daqueles que retrocedem para a condenação, mas somos daqueles que creem para conservarmos a nossa alma. Se eu quero conservar o carro, eu preciso limpar, eu preciso ir lá olhar o que tem ali que não era para estar, tirar a sujeira, senão daqui a pouco está dando rato dentro do carro. A casa, se eu não manutenir, daqui a pouco a minha casa está dando barata, está dando inseto. Eu me lembro uma vez que nós mudamos para Roraima, nós chegamos lá, eu sou apaixonado por manga, irmãos. Amo manga. E lá tinha 3 pés enormes de manga em casa. Nós chegamos lá numa casa do exército, cedida para nós morar, e tinha aquelas mangueiras enormes, umas mangas do tamanho de uma cabeça. Enorme as mangas. Ruim pra caramba. Mas umas mangas enormes. E tinha umas outras gostosas. Aí chegamos, começamos ali, como a casa estava fechada há algum tempo, aquele tanto de manga no chão. Falei, caramba, como é que nós vamos limpar isso aqui? Aí a gente chegava no meio da manga, e no norte tem muito mosquito. Tem muito mosquito.
E aquilo a gente chegava, você tinha que entrar, entrava mosquito na boca, no nariz, no olho, não tinha como, sei lá, no meio do quintal, porque o quintal estava infestado de mangas podres. E aquelas mangas podres atraíam o quê? Mosquito. E tinha mosca, tinha besouro, tinha barata, tinha tudo quanto há de porqueira no meio ali, por causa das mangas podres. Era necessário fazer uma faxina. Muitos de nós, irmãos, às vezes estamos como aquela casa, aquele PNR lá do norte, cheios de mangas podres dentro de nós, que precisam ser removidas. Ah, não, pastor, mas o senhor foi mané, ué. Era só o senhor comprar o Raid e mete Raid, inseticida em tudo, aí mata as moscas tudo. Será que funcionaria, irmãos? O Raid não vai resolver o problema. O problema, irmãos, trazendo isso para uma aplicação espiritual, o problema é que muitos de nós estamos cheios de mangas podres no nosso quintal. E ao invés de removermos a manga, estamos tentando jogar inseticida. Em vez de tratarmos a causa, estamos querendo tratar os resultados. Eu não sei qual é a área que você talvez precise tratar e limpar na sua vida. Se é falta de perdão, se é mais tempo de qualidade com Deus, se é a questão da sexualidade, questão de infidelidade conjugal, eu não sei, você sabe. Quando eu cheguei ali, eu sabia que o problema não ia resolver com inseticida. Nós tivemos que meter a mão na massa, irmãos, e sair catando aquelas mangas. Eu lembro que nós enchemos, eu acho que uns 4 tambores de manga, podre, e colocamos lá na rua. Aí o caminhão de lixo passou, levou embora. No outro dia cedo eu saí lá no quintal, pastor, aquela vista bonita, né? Aquelas mangueiras bonitas, as mangas tudo pronta para ser consumida lá na mangueira. E o quintal, cadê as moscas, irmão? Cadê as moscas? Sumiu. Querida, a Bíblia diz que não há maldição sem causa. Assim como o pássaro que vagueia, assim a maldição sem causa não virá, trazendo para nós. Assim como as moscas que voam, se não tiver manga podre, elas não vão vir. É necessário fazermos um autoexame constantemente da nossa vida, irmãos. Olhe para dentro de você. O crente que não faz essa autocrítica, o crente que não tem autoconhecimento, quantas mulheres são salvas do tratamento lá do câncer de mama, né? Autoexame. Toque. Analise o que está de errado na sua vida espiritual. Quer ter uma vida espiritual de sucesso? Faça autoexames frequentes. Olha o que Paulo diz, já estou terminando. Autocrítica. Examine, 2 Coríntios capítulo 13, versículos 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, e não reconheceis que Jesus Cristo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Ou seja, faça uma análise da sua vida de acordo com a visão, com a ótica de Deus para a sua vida. Aquilo que a Bíblia está falando que está errado, não discute com Deus não, querido, obedeça. Aquilo que a Bíblia manda você fazer, você não precisa entender. Basta você entender a razão da fé. Se está na palavra, faça. Ah, mas eu não sei. Remova as mangas podres. E aqui eu trago uma referência, irmãos, a questões espirituais e maldições que muitos de nós não conseguimos nos libertar, não conseguimos vencer, porque tem áreas de nossa vida que não foram tratadas. Demônios não atuam na vida de alguém sem que ele tenha uma legalidade e uma causa para isso. Muitas vezes, por falta desse autoexame, desse autoconhecimento, nós abrimos brecha ou deixamos brecha aberta
para que forças espirituais, espíritos malignos, atuem na nossa vida, e nós não conseguimos vencer em áreas de nossa vida, porque nós não fazemos uma autoanálise da nossa fé, não fazemos um autoconhecimento, não expomos as nossas verdades, os nossos sofismas, à palavra de Deus. Deus quer que você seja curado, Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa.